Tarde, divas de sucesso que vão aqui hoje aprender no nosso terceiro episódio do nosso Fitcast, para você aprender, para você se desenvolver, para você crescer no seu conhecimento, porque eu acredito que assim como você aprende português, matemática, ciência, história, para você emagrecer e para você ter sucesso na vida, você precisa aprender. Por que não? Por que não aprender de forma inteligente? Por que não aprender de forma consciente? Como você ter bons resultados na sua área da saúde? Isso é maravilhoso e faz parte da vida. Então, vamos que vamos para o nosso episódio do número 3. Eu sou o Gutenberg Salles, personal trainer, coach de emagrecimento, e eu ajudo mulheres a emagrecer através da mente, treinando a mente para secar o corpo. E do meu lado aqui está minha esposa Carol. Se apresenta aí, Carol. Boa tarde, diva de sucesso. Me chamo Carolina, esposa do Gutenberg e também mentora para mulheres, né? Desenvolvimento pessoal feminino, tudo que envolve o lado feminino. A área que quem mexe sou eu, beleza? Mas aqui nós vamos falar dos dois lados, do emagrecimento e do desenvolvimento pessoal feminino, que andam juntos, beleza? Então nós vamos aprender muito hoje. Vamos que vamos. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre disciplina. 4 técnicas para a gente desenvolver a disciplina. Beleza? Vou colocar só um som aqui para a gente começar aqui o nosso... Então vamos lá, 4 técnicas para a gente desenvolver e ter mais disciplina. É importante você ter disciplina, porque se você tem motivação, você vai chegar em determinado lugar, mas se você tem disciplina, a tua motivação não vai te levar onde a tua disciplina vai te levar. Então a gente vai falar aqui sobre 4 técnicas para você desenvolver mais disciplina, ter disciplina para fazer as coisas, e também vamos falar para vocês o que a gente faz. O que a gente faz para ter disciplina, para conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente pretende no dia a dia. Então vamos lá, Carol, vamos falar aqui sobre a disciplina e a gente vamos começar fazendo uma pergunta que é para provocar. O que uma mulher que não tem disciplina, o que ela ganha ou o que ela perde por não ter disciplina? Ela não ganha nada e ela perde muitas coisas, porque a disciplina nos faz alcançar resultados. É como viver a base de evolução, desafio. Se você não tiver disciplina, você vai viver numa vida sem sentido, sabe? Sem um desconforto para te gerar uma evolução. Então ela perde muita coisa. Então a falta de disciplina, ela faz você ficar paralisado em várias áreas da sua vida. Você que não tem disciplina, você fica paralisado nos seus projetos, você fica paralisado na área da tua saúde, você fica paralisada na área familiar. Por quê? Porque tudo você começa, mas você não continua e não termina. E por que isso acontece? Porque você não tem disciplina. Ou às vezes você usa a disciplina que você poderia usar para fazer coisas boas, você usa para fazer coisas ruins. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ficar maratonando as séries da Netflix. Ela tem disciplina para assistir séries da Netflix, mas aonde que isso vai levar ela? Passa mais de 1 hora assistindo, né? Fica naquele famoso, só mais um episódio, só mais um episódio. Boa tarde, Ediane, seja bem-vinda, minha linda. Aí fica só mais um episódio. Quando vê, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, às vezes a madrugada inteira. A pessoa tem disciplina para ficar sentado, só absorvendo conteúdo que não vai sair do lugar. Mas quando é algo para evolução, para produção, produtividade e crescimento, a disciplina ela machuca. Por quê? Porque vai ter que tirar coisa que para ele está confortável. Então vai ter que colocar coisas que vai gerar desconforto. Disciplina é isso, é tirar aquilo que te deixa na zona de conforto e colocar aquilo que te coloca na zona de desconforto, mas é o que vai te levar a outro nível, porque a disciplina é isso. Se você não tiver, você não tem horário para comer, você não tem horário para dormir, você não tem horário para fazer suas atividades, você faz tudo na hora que dá, tudo sem horário certinho. Isso é falta também de planejamento. Seja bem-vinda, Mayra Vals.
Maíra Vals. Seja bem-vinda, Tassiane. Então Seja vamos lá, todas vocês vão bem-vindas. aprender com pessoas que são altamente disciplinadas. Nós temos nossas dificuldades, temos, mas a gente não deixa de fazer aquilo que a gente propõe a fazer. Então vamos lá para a primeira técnica para você ter mais disciplina. Escreve aí, pega o papel e a caneta e escreve aí. Primeira técnica para você ter mais disciplina. Tire da identidade e coloque na situação. Presta atenção nessa dica, ó. Tire da identidade e coloque na situação. Então, o que é identidade? Identidade sou eu. Toda vez que a gente se refere eu sou, eu estou me referindo à minha identidade. Então, por exemplo, quando eu falo eu sou uma pessoa indisciplinada, eu estou me referindo à minha identidade. Então, sempre quando eu coloco as palavras na pessoa sou, eu estou me referindo à minha identidade. Então, nós temos aqui ó, os 3 pilares, que é ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter. Ou seja, a sua identidade é a primeira coisa. Quando você fala eu sou indisciplinado, isso está ligado ao quê? À sua identidade. Então, quanto mais você repete para o seu cérebro, eu sou uma pessoa indisciplinada, eu sou uma pessoa desorganizada, que procrastina, você está mandando a mensagem para o seu cérebro que você é isso. E quanto mais você repete, mais indisciplinado você é. Por exemplo, a gente aqui não toma café com açúcar. Se na hora que eu for beber aquele café sem açúcar, eu ficar falando assim, nossa, que café horrível, nossa, que café ruim, esse café tá terrível. Eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro que ele nunca vai gostar daquele café. Então, para isso eu preciso, independente se o café tá bom ou não, eu tenho que falar, eu vou tomar esse café porque o café ele vai ter benefícios. Ele vai me deixar com mais energia, ele vai me dar mais disposição, ele sem açúcar. Então é importante você tirar da identidade e colocar na situação. Então você tira aqui ó, do sou e coloca no ter. Então ó, eu sou disciplinado, por isso eu tenho saúde. Eu sou disciplinado, por isso eu tenho mais disposição. Então você tem que tirar do ser e colocar na condição, na situação. Fala, Carol. É o ser, fazer e ter, né? Você se caracteriza como? Você precisa determinar ao que você precisa caracterizar, naquilo que você quer visualizar. É como se fosse um trajeto. Você quer chegar a tal lugar, você precisa organizar a sua saída, você precisa organizar o lugar que você vai pegar para você alcançar aquele lugar. Então, o emagrecimento, o desenvolvimento pessoal, todas as áreas das nossas vidas, quando precisa de disciplina, é visualização, preparação, organização e ser. Você quer ser aquilo, então você busca fazer para alcançar. Então, quando nós temos a identidade de o quê? Organizada, disciplinada, é porque eu quero alcançar coisas positivas através disso, porque a disciplina só vai te trazer benefícios. Você vai ser uma pessoa centrada, uma pessoa focada, uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe o que quer, aonde quer chegar, sabe o que é e o que quer se tornar. É aí o segredo da disciplina. Porque a maioria das pessoas, elas querem ter resultado. Elas querem ter resultado. Eu quero ser magra. Mas como que você, aqui pega essa grande sacada, como que você vai ser uma pessoa magra, saudável, se a tua identidade é de uma pessoa gorda? Se a maneira que você se vê é como uma pessoa que gosta de procrastinar, que não gosta de uma cumprir. pessoa que não sai muito certinho, né? Você não vai ter congruência entre o teu ser e o teu ter. Por exemplo, eu quero ser magra, mas eu sou uma pessoa desorganizada. Eu quero ter mais saúde, mas eu sou uma pessoa que eu não cuido de nada, da minha alimentação, não cuido da minha saúde, eu não faço uma rotina de exames. Isso não tem congruência, então você precisa ter congruência, a tua identidade com o teu resultado. E uma vez que você entende isso, essa sequência, tudo na tua vida começa a ter mais sentido. Por quê? Porque você identificou a sua identidade. Fala a identidade, a Carol, ela é especialista. Ela é mentora para destravar a identidade das mulheres. Então tem muitas mulheres que se vê de forma totalmente contrária do que elas nasceu para ser. Elas distorceram a imagem dela, elas distorceram a identidade dela.
Então acaba que isso atrapalha em todo o processo para onde essa mulher decide ir. Então vamos lá. Então anotou aí a primeira técnica? Se você anotou, se você entendeu, se você tiver dúvida, você escreve aí pra gente, coloca aí pra gente a sua dúvida sobre a primeira técnica que a gente vai orientar vocês. Vamos então para a segunda técnica. Segunda técnica de hoje. Comece pequeno, mas comece. Segunda técnica para você ter mais disciplina. Comece pequeno, mas comece. Você está vendo aqui ó, o nosso podcast, o nosso feedcast. A gente começou sem microfone preparado, a gente começou sem nada. A gente começou... É a iluminação natural. A gente está fazendo com o que a gente tem. Porque se a gente ficar querendo fazer as coisas só quando a gente tiver tudo, a gente nunca faz. Estamos aqui com a abençoada aqui, que hoje tá só no grude. Então assim, isso aqui é realidade de sucesso. Ó, para nós começar isso aqui, é uma dificuldade enorme. Porque nós temos um filho pequenininho, ele hoje ele tá assim, abençoado com a mamãe. Mas a gente tem um propósito de ajudar outras pessoas. Então a gente, comece pequeno, mas comece. Eu vou começar a correr. Nunca comece. Por quê? Porque a pessoa só pensa no... eu tenho que correr 5 km. Não, começa correndo... Vou fazer quando eu estiver preparada. Mas só vai estar preparado quando você fizer alguma coisa para estar preparada, né? Porque a pessoa querer ser magra, você tem também que se preparar mentalmente para alcançar o seu físico de magra, a sua mentalidade magra. Então ninguém vai alcançar nada sem que antes não se prepare. Então tá aí a disciplina, é a preparação. É você estar adequadamente no comportamento que vai te levar àquilo que você deseja. Você tem que entender que disciplina e motivação são duas coisas diferentes. A motivação é a faísca que vai fazer você sair do lugar. Motivei, sair. Só que o que vai fazer você continuar persistindo, acreditando, é a disciplina. E aí é onde as pessoas caem, porque elas começam com muita motivação, mas por não ter disciplina, elas param. E motivação acaba, né? A motivação é só para você sair do lugar. É um motivo de ação, vamos dizer, um motivo de ação. Há um motivo que você tem para fazer alguma coisa. Aquele motivo uma hora vai acabar. E a sua ação automaticamente vai o quê? Também acabar. Então vai ser uma pessoa fria, como fala, né? A água parada apodrece. Então você precisa estar em movimento. Por quê? Senão você não vai desfrutar do que você pode alcançar. Ai, abençoado. Então é exatamente isso. Você precisa começar. Você precisa começar a ler um livro. Você pode começar lendo 5 minutos por dia. Eu estou lendo esse livro aqui, muito bom. Você pode começar lendo 10 minutos por dia, porque às vezes as pessoas elas querem colocar coisas grandes. E aí o cérebro ele foge, ele não quer isso para a sua vida. Então ele vai fugir, ele sempre vai fugir. Então começa pequeno. Quando você vê que você está entrando no ritmo, que você está começando a fazer, você aumenta um pouquinho, mas aprenda a aumentar gradativamente. Por exemplo, a gente tem uma planilha de corrida. A gente corre. O que pra gente hoje é pouco, é 5 km. 5 km pra gente é tipo uma corrida de 1 km. De 1 km a gente corre. Hoje a Carol vai correr 5 km. A nossa corrida intermediária é 8 km. Então ela vai correr 8 km. E a outra corrida será de 10 a 12 km. A gente faz a primeira de 5 km, depois a gente corre 8 e depois a gente corre 10 ou 12. Só que a gente não começou correndo assim, a gente começou correndo devagar, pouquinho. Quando a gente viu que a gente estava num ritmo de disciplina, de continuar, a gente ia acrescentando. Falou, a gente já pode colocar um pouquinho a mais. Então, é isso, você tem que começar. Comece pequeno, mas comece. Porque se você ficar sempre adiando, nossa, mas eu não consigo, e mandando essa informação para o seu cérebro, que você não consegue, o teu cérebro vai acreditar nisso e você não vai sair do lugar. Então é importante você entender o seguinte, comece pequeno, mas comece. Carol, dá um exemplo de uma coisa que você começou pequeno, mas começou e que hoje para você já está algo
grande. Um exemplo mais claro foi a corrida. Eu comecei fazendo caminhada. A gente tem um ponto aqui de referência que é o balão da 25, né? A gente fala balão da 25. Então eu chegava até o balão da 25, caminhava certinho. E aí eu ia andando e voltava correndo. Isso dava menos que 1 quilômetro. Dava o quê? Uns 500 metros. E aí depois eu continuava, eu subia mais, ia mais longe, voltava e corria até onde eu dava conta. E aí eu fui fazendo, é como se eu alcançasse 500 metros, depois 600 metros. Aí eu comecei correndo 1 quilômetro, aí eu sempre desafiava 2 quilômetros, 3 quilômetros. Agora eu já alcanço 10 quilômetros numa boa. E agora a gente tem que ir fazendo tudo novamente, igual hoje eu faço 5, na quarta-feira eu faço 8 e na sexta eu faço o quê? Posso aumentar 1 quilômetro, então você vai começando de pouquinho. Ninguém vai conseguir começar a correr e alcançar 10 quilômetros, assim. É um processo de treinamento. Isso eu comecei a correr em maio, junho, julho, agosto. Tem 4 meses que eu estou praticando, né? Então é assim nas nossas vidas, até para nós nos descobrirmos. Você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer, você não sabe o que tem para sua vida. Você tem que ir fazendo de pouquinho, conhecendo você. Você prova um conhecimento aqui, você prova outra verdade ali. Você vai se destravando nisso aqui, até que você se encaixa, igual como eu me encaixei. Eu queria fazer costura, eu queria costurar. Eu queria estar escondida atrás de uma máquina, porque eu não queria falar com ninguém e nem falar da minha vida para ninguém. Só que aos poucos Deus me colocou nesse papel e nessa função que hoje eu amo. Então, para mim conseguir falar, eu tive que ir aos pouquinhos. Aí fazia uma live, aí passava uma semana e depois fazia outra. Eu fui praticando. Então, a disciplina é a constância na prática. Porque uma vez que uma pessoa ela é disciplinada, ela não perde o foco. Porque ela sabe o valor da disciplina. Não é aquele tipo de pessoa que finge ser disciplinada, aí chega final de semana, acabou, quebrou. Aí não tem mais motivação, aí não tem mais ânimo, aí pronto. Isso aí não é disciplina. Disciplina é persistência, é você ter aquilo e ser aquilo. Então é igual eu falo, os 3 C que você tem que praticar. Começar, continuar e concluir tudo que você faz. Você tem que parar de ficar começando e parando no meio do caminho. Porque isso vira um vício, vira um ciclo. A pessoa ela vicia, ó. Vou falar uma coisa para vocês aqui, anota isso aí, diva. Anota isso aí. Nosso cérebro é viciado em criar vícios. Ou seja, nós estamos sempre atrás de algum vício. Nós não ficamos sem vício. Vício, na nossa linguagem aqui, vício é mais ligado para o lado negativo. E hábitos são ligados para o lado positivo. Porém, o seu cérebro está sempre viciado em alguma coisa. Então, o que a gente tem que aprender? Que a gente nunca vai deixar de ter vícios, mas a gente precisa aprender a trocar de vício. Por exemplo, tem pessoas que é viciada em mexer no celular e fica mexendo. Tem gente que é viciada em ver séries da Netflix e fica ali o tempo inteiro. Quando você assiste uma vez e começa, você fica viciado naquilo. Você tem que sair dessa programação e fazer uma reprogramação. Começar a viciar em quê? Em correr. Começar a viciar em quê? Em pedalar, em ler um livro, em fazer atividade física. Em se desenvolver como pessoa. Porque senão você fica nessa dependência de coisas que te dão motivação, mas são coisas que não te levam para lugar nenhum. Então, buscar o prazer certo, né? A palavra para prazer, executar prazeres certos. Tem pessoas que buscam prazer em série, em chocolate, em coisas fúteis, porque aquele momento é aquele prazer, né? É igual a pessoa que tem um vício em bebida. Ela se embebeda, tem aquele momento, é satisfatório para ela. Mas o pós-bebida vem o quê? Aí fala, vem a ressaca, vem a indisposição, vem o quê? A falta de lembrança, porque não sabe o que fez. Então, o prazer foi momentâneo. Então, ali foi só aquele momento, mas passou. E aí não é isso que a gente quer ensinar. É o prazer todos os dias. Você ter prazer de executar atividade todos os dias. Você tem que melhorar 1% todos os dias. É 1%. Porque, ó, Carol, uma conta aqui que às vezes a mulherada não entende. Você treina 1 hora ali, 20 minutos. O treino de hoje, para quem tava lá, foi 20 minutos. Treinamos 20 minutos. Só que um dia ele tem quantas horas? 24. Aí a pessoa treinou aqueles 20 minutos.
O resto das horas que tem pela frente, ela vai comer horrível, vai comer besteira, não vai beber água. Aí ela acha que só aquele treino vai resolver. Vai resolver? Não vai. Você precisa melhorar um pouquinho em cada situação. Eu preciso melhorar um pouquinho na minha consciência do que eu estou comendo. Eu preciso melhorar um pouquinho na minha ingestão de água. Tá aqui, ó. Nós estamos aqui. Já tá acabando. Só nessa live, ó. Tá a metade já que eu já vi. Principalmente quando a gente faz live, que a gente bebe muito. Eu tô na metade dessa aqui. Eu tenho... E aí, até fechar o dia, eu tenho que cumprir minha meta. Mas eu tenho isso claro para mim. Se eu não tenho uma coisa clara, eu não vou executar. Então tenha clareza diante de tudo isso. E para reforçar, comece pequeno, mas comece. É como tem nessa garrafa. Cada pontinho de água tem uma frase, tem algo que vai motivar. Isso daqui, ó, quando você chega aqui no final, você vai dizer, cara, eu cumpri o que estava escrito ali. Então você vai sentir uma satisfação, porque isso aqui é uma disciplina. Isso aqui é disciplina. Se você fizer tudo no horário, no seu devido horário, na devida forma que tem que ser executado, você vai concluir. Aí você vai sentir o quê? Satisfação porque você concluiu. Então no final do dia, você realizou aquilo que precisava ser realizado. Então você não vai ter nada que se frustrar, mas sim agradecer e comemorar, porque você cumpriu a disciplina do dia. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, boa tarde. Então vamos lá, a gente já passou por 3. Então a gente passou por 2, aliás. Tire da identidade e coloque na situação. Se você está entendendo o conteúdo, se você está absorvendo, se a gente está falando, a gente está tentando falar de forma mais clara possível. Se você está entendendo, aperta o foguinho aí para a gente entender que você está entendendo o que a gente está falando, que está de forma clara, que está de forma dinâmica. O segundo passo foi comece pequeno, mas comece. É começar. Se você está entendendo, aperta o foguinho, porque eu e a Carol a gente vai entender que a gente está conseguindo transmitir de maneira clara, de maneira que qualquer pessoa compreenda. A nossa intuição é falar que com uma pessoa de 5 anos, uma criança, entenda. Ela tem que entender. Próximo passo. Para você ter disciplina, existe um método. E tudo na vida existe um método, um passo a passo. As pessoas que querem começar destruindo, fazendo tudo de uma vez, ela não consegue. Ela tem que entender que ela tem que dar o primeiro passo. Para falar de método, eu vou falar sobre a corrida que a gente pratica. Então assim, quando há muito tempo atrás que eu dava treino e a Carol fazia treino comigo, ela foi correr uma vez com a gente, ela parou. Ela parou no meio do caminho, não aguentou correr mais. Por quê? Porque ela não tinha o hábito de correr. Então ela foi querer correr num ritmo que ela não sabia, ela foi querer dar um estímulo que ela não estava preparada, então o corpo dela falou, para. Então quando você vai fazer uma coisa que o teu corpo não está preparado, ele vai fazer você parar. Então o que a gente fez? A gente construiu um método de corrida, que é o quê? Os treinos faz parte do método que a gente faz de manhã, porque os treinos eles são cardio, eles são HIIT, ele melhora a sua capacidade física, ele melhora a sua capacidade respiratória, ele melhora a sua resistência. Então para você que já está fazendo treino com a gente, você já está na frente de quem não está fazendo nada. Você já está na frente. Agora, se você e tem vontade de correr igual a gente, gosta de correr, hoje é o dia da Carol, hoje ela vai correr 5 km, o cérebro dela já quer mais, só que ela tem que respeitar o método, ela tem que respeitar o passo a passo. Carol, qual que é a sensação de ter corrido 5 km, era uma dificuldade hoje correr 10 km, aprendendo que é um passo a passo, que é um crescimento? É muito satisfatório e libertador, e é algo assim eu falo pra mim mesma que eu me admiro comigo mesma, porque o que eu evoluí nesse um ano e pouco aí que eu tenho praticado a disciplina em estudo, em capacitação e desenvolvimento, tem me gerado muito prazer, muita satisfação. Então isso pra mim é uma evolução total. E hoje quando eu chego eu falo, cara, eu completei 10 quilômetros. 10 quilômetros é algo assim que eu comemoro muito mesmo. Porque a Carolina de antes não ia dar conta nem de 200 metros, mas porque eu mesma me colocava incapaz de fazer. Mas quando eu mudei as minhas palavras, o meu posicionamento e a minha determinação e foco e disciplina, que eu era a pessoa mais indisciplinada que existia na vida, quando eu passei a usar a disciplina,
foi que as coisas foram acontecendo e dizer assim, ó, isso daqui tem que fazer parte da minha vida. É como se fosse você pegar uma pessoa para entrar na sua casa, para organizar as suas coisas que você não tá dando conta de organizar. Por mais que você tente, você não consegue organizar. Então a disciplina, ela entra para fazer esse papel. Porque você sempre começa, mas nunca termina. E eu era assim, começava e não terminava. Queria fazer, desanimava e parava, ficava estagnado. Então o que faltava? Faltava a disciplina, a constância, o foco, a determinação. Então quando tudo isso entrou dentro da minha casa, que é eu, as coisas foram evoluindo. E aí eu senti a satisfação de alcançar os resultados. É lógico que eu vou alcançar muito mais, não é só 10 não. Você sabe que o seu cérebro, ele quer coisas fáceis e prazerosas. O seu cérebro quer isso. Então quando você pensa assim, eu vou começar a fazer isso, ele já vai dar um jeito de fazer você não fazer. Por quê? Porque você vai ter que gastar energia, você vai ter que se esforçar, você vai ter que sair do lugar. Então o cérebro, ele não quer que você faça isso. Então você tem que ser mais forte do que o seu cérebro, do que os seus pensamentos, do que os seus próprios medos. Você tem que vencer aquilo, que foi a frase que o código do treino de hoje, aquilo que não te mata, te fortalece. Tem coisas que só vai fortalecer você como pessoa. Tem coisas que a gente não cita, mas por exemplo, quando você está treinando, você está estimulando novas conexões neurais no seu cérebro. Por quê? Porque você está fazendo movimentos que no dia a dia você não faz. Então você está fazendo um movimento que o cérebro não está acostumado. Ele vai ser obrigado a criar novas conexões. O que você está fazendo com isso? Você está dando estímulo para a sua mente, para você não ter ansiedade, para você não viver com depressão, para você não viver angustiada. Por quê? Porque você está treinando aquilo que é lá dentro, é interno. Então, o próprio treino que a gente faz tem vários e vários. Eu podia passar uma live só falando de benefícios que o treino proporciona para você. Mas quando uma pessoa ela é imediatista, ela só está focando no que está lá fora. Ela só quer ver, meu Deus, isso aqui. Mas se você... Presta atenção nisso que eu vou falar com você aqui. Eu desafio qualquer aluna do Divasite, qualquer aluna que treina comigo há mais de 3 meses, procurar um médico e fazer um exame e comparar como que era as taxas de risco dela, como que era os níveis de colesterol, de tudo que existe aí dentro dela, com antes de me conhecer e já 4, 3 meses treinando. Eu te garanto que você vai ter uma surpresa quando você olhar para os seus exames. O médico vai saber que você é uma pessoa ativa. Agora, se você não é uma pessoa ativa, você está correndo grandes riscos aí de, na próxima consulta que você for, o médico falar assim, você precisa começar a praticar atividade física, cuidar da saúde, porque o teu pulmão, o teu fígado já está com gordura, o teu sangue não está circulando direito. Então, gente, o que a gente faz é preventivo. É preventivo e só vai fazer bem para você. Vem com a gente que você vai ter uma transformação na sua vida. E um caso que aconteceu semana passada, quando eu coloquei as caixinhas de pergunta, uma moça colocou uma pergunta se eu tinha mudado a minha refeição, né, a minha alimentação, se eu tinha mudado. Eu falei que sim, realmente, mudou, eu mudei completamente. E aí ela falou que ela precisava ter a disciplina, né? Ela via que eu estava tendo disciplina na corrida, nos treinos. Ela falou, cara, eu preciso dessa disciplina, porque a minha saúde está gritando. Ela falou, eu preciso ter mais disciplina, porque a minha saúde está gritando e eu preciso. Então, o que falta nas mulheres, principalmente, é a questão da disciplina. Ela pode fazer o quê? Muito bem no trabalho, bate o seu ponto certinho, cumpre a sua missão e tudo mais. Só que ela própria, ela não tem disciplina para se cuidar, para se zelar. Então, quando ela falou aquilo, a minha saúde está gritando, ou seja, o corpo dela já acionou problema. Então, ela entendeu que o resultado de melhoria só vai vir quando ela ativar no quê? No físico, na atividade física, na alimentação. Então, quando você... Parece que muitas só vão fazer quando chegar o mal, né? Como vai para a casa do Senhor. Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Então, muitas às vezes vai pela dor, porque não tem disciplina na hora certa. Ela busca ficar pior, que aí elas entendem a importância que é colocar isso na vida. É porque é aquela questão também. Você tá acima do peso, às vezes não te dói, te incomoda, mas não dói. Tipo assim, não é uma coisa que você... eu tô acima do peso,
tá me incomodando, mas eu consigo levar, eu consigo... Qual é a hora que uma pessoa sente muita dor? Quando ela está acima do peso. Quando ela pega um álbum de foto, vai olhar e ela não reconhece aonde que ela chegou. Tá muito acima do peso, ela fala, meu Deus, eu tinha um corpo aqui lindo, agora eu tô acima do peso. E é o que eu vou falar, o que elas falam pra mim, eu estou feia, eu estou parecendo um dragão, eu estou parecendo... E vários nomes que elas vão... Por quê? Porque elas chegaram ali e não tinha nada que fizesse elas parar para pensar e refletir. Então, agora, uma coisa é quando você está doente, que você já não tem mais jeito, aí você vai procurar. Cai se arrastando, caindo, mas você vai. Por quê? Porque está doendo. Então, não espere a dor chegar. Seja motivada por algo que seja mais importante do que a dor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E se está fazendo sentido o que nós estamos falando para você aqui, aperta esse foguinho. Aperta, 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 porque aí a gente pega a energia que a gente está tendo aqui, que vocês estão aí ouvindo, e a gente consegue transmitir com mais energia ainda. Então a gente precisa dessa energia de vocês. E aí, agora a gente vai entrar na quarta técnica, que é a última que a gente vai falar aqui, que é, anota aí, diminua as distrações. Se você não tem disciplina, começa a dar uma olhada no que está tirando o teu foco. Quais são as distrações que está tirando os teus objetivos. Então a gente fala assim, eu não consigo ler, eu não tenho tempo para ler. Não é que você não tem tempo para ler 10 minutos de um livro, um capítulo. É que você está se distraindo com coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida. Então, é preciso você diminuir as suas distrações. E observar quais são as suas atividades durante o dia. Por exemplo, durante o dia a gente fica acordado muitas horas. Você acorda, principalmente mãe, né? Que acorda cedo, vai arrumar menino para ir para a escola. Então, observe o que você tem feito. Você tem organizado o seu momento mesmo de zelar da casa, de zelar das suas coisas e zelar de si mesma? Ou você tem embolado tudo e não tem dado conta de separar as funções? Porque o certo é você ter tempo para fazer suas coisas. Agora eu faço isso, ali naquela hora eu faço aquilo. Colocar tudo certinho para que não venha virar um bololô. Senão você não vai ter como, de forma nenhuma, cuidar de si mesma. Por exemplo, tira a parte da manhã para fazer uma coisa, a parte da tarde para fazer outras coisas. Sempre juntar tudo e sempre encaixar você. Você é o quê? Cuidar de si. Cuidar da sua alimentação, cuidar com atividade física, cuidar na água, se autoavaliar, como é que eu estou? Eu tenho percebido o que eu tenho feito comigo? Ou eu tenho vivido automaticamente? Eu não tenho dado nem percepção naquilo que eu tenho feito? Você tem que se enxergar, cuidar de si mesma, porque senão a rotina vai te pegar de um jeito que você vai ser só levada por ela. Você não vai ter disciplina para nada e vai chegar um ponto na sua vida que você não vai dar conta. E vai achar que a vida é difícil demais para lidar com ela. Mas, na verdade, foi você que não soube adequar a vida conforme o tempo que você tem para fazer cada coisa. Então, por exemplo, às vezes o que acontece? A pessoa ela quer começar a treinar. Ela quer começar a cuidar da saúde, a ter um hábito de treinar, de fazer as coisas certas. Só que ela não dorme na hora certa. Ela fica se distraindo ali com filme, com novela, com séries, com não sei o que ela tá vendo, e aí vai. Passa a hora de treinar. Quando chega no dia seguinte, ela não consegue levantar, porque não se preparou antes, se distraiu demais com algumas coisas que não tinha nada a ver. E também, às vezes, ela acorda cedo na hora de treinar, mas aí ela vai mexer no celular e acaba vendo algo que ela gosta. Aí ela começa a assistir ali, passa a hora do treino, ela já gastou toda a energia, toda a dopamina que ela precisava gastar durante o treino, ela gastou vendo vídeos, descarregando dopamina ali, que quando ela vai treinar, ela não tem mais nem energia para treinar. Então, tudo que te está distraindo, está te destruindo. Escreve aí, ó, tudo que está me distraindo, está me destruindo. Escreve esse código aí para você entender e para você colocar na sua mente que tudo aquilo que está te distraindo, está te destruindo. Coloca esse código aí e a Carol vai falar mais um pouquinho sobre isso. Distração acontece a todo momento. Se você não centralizar naquilo que você quer. Eu vou dar exemplo meu próprio. Aqui nós temos 2 meninos, um de 5 anos e outro de 1 ano.
O de 1 ano tá na fase da birra, tá na fase da atenção, ele tá na fase do apego, tá na fase, sabe, daquele chororô fingido, querendo no braço, querendo no peito, querendo atenção. Então chega um certo momento do dia que eu não consigo fazer nada, porque ele fica tão em cima de mim que eu não consigo fazer nada. Só que o tempo todo eu falo, cara, eu preciso ter atenção no que eu tenho que fazer. Então quando eu deito pra fazer ele dormir, eu pego meu celular e vou ver uma aula, vou ver um vídeo, vou ver algo que vai me crescer em conhecimento. Então, quando eu deito ali, vou editar uma foto, vou editar uma postagem, vou editar um vídeo, vou fazer o que eu posso fazer enquanto eu tô deitada com ele, fazendo ele dormir. Ali eu tô tirando tempo para fazer comida. Se eu tiver que pôr alguma coisa para ouvir e eu puder, eu vou colocar alguma coisa para ouvir. Na hora da corrida, não tem o que vai me distrair. Fica com o pai, eu tô saindo pra correr. E ele cuida dos meninos e eu vou sair pra correr. Imagina, chega no final do dia, você já tá atolada ali, suada, cansada do dia que aconteceu. Só que pra mim, a corrida é o meu momento. Eu tirei isso pra mim, a corrida é o meu momento. Posso estar cansada, posso estar desanimada, posso estar ali, sabe, mais pra lá do que pra cá. Mas eu vou, porque a corrida é o meu momento. Momento só comigo. Comigo que eu vou pensar, eu vou ouvir minha respiração, eu vou sentir meus movimentos na corrida, eu vou controlar os meus passos correndo, ou seja, é o meu momento. Tem muitas mulheres que abrem mão do seu momento. Você está fazendo uma atividade física, é o seu momento. Você está fazendo uma caminhada, é o seu momento. Sabe, você está tirando um período para orar, para meditar, não importa. Você tem que ter o seu momento. Então aqui em casa, é isso, eu já determinei. Eu quero correr, eu vou correr. Eu quero estudar, não dando ou os meninos em cima, eu vou estudar. Então tirar sempre o tempo e determinar, eu vou fazer. Porque casa tira nossa atenção. Crianças, sim, tira nossa atenção. Os afazeres tiram nossa atenção. Só que a gente não pode deixar eles dominar as nossas vidas. Nós é que temos que ter domínio sobre todas essas coisas. Para que a disciplina venha entrar, ficar, permanecer e fazer com que nós alcancemos resultados. A Tassiana escreveu o código do nosso código. Tudo que está me distraindo está me destruindo. Eu quero falar aqui, pegar um gancho com o que a Carol falou, que é algo que está gastando as tuas energias, que é o que? Você não ter tempo de qualidade para você. É o seu tempo. A mulher, às vezes, ela não consegue tirar um tempo de qualidade para ela falar assim, eu vou treinar aqui, mas é o meu momento. Ela tem que se desligar de tarefa, de trabalho, de celular. Ela tem que tirar aquele momento ali para ela fazer por ela, para ela sentir. Porque se você estiver fazendo atividade e não estiver conectada consigo mesma, você não vai sentir o suor que está escorrendo na sua testa. Você não vai sentir as batidas do seu coração aceleradas, porque você está pensando em outra coisa. As suas preocupações, seus anseios. Então naquele momento ali, esquece tudo. As coisas vão se resolver na hora certa. E para tudo existe um momento certo. Para tudo existe um tempo certo. Então o seu momento de treinar é o seu momento. É o seu momento de falar assim, eu vou fazer por mim. Porque se você não fazer, ninguém vai fazer. Então aprenda a fazer por você. E esse último código, essa última técnica foi diminua as distrações. Tira essas coisas da sua vida. Tudo que está fazendo você procrastinar, tudo que está fazendo você ir andar para trás, tira da sua vida. Começa a colocar coisas que vai fazer você andar para frente. E não é uma questão de... É muita coisa para fazer, não. É porque você não consegue planejar. Então vamos lá, a gente acorda. Vamos falar da nossa rotina aqui. Vou falar de hoje aqui. O que nós vamos fazer hoje? Acordamos cedo. Eu acordo um pouco mais cedo que a Carol, que eu já faço um cafezinho ali. Já deixo pronto quando ela acorda. Aí eu já pego a minha garrafa de água. A primeira coisa, já pego a minha garrafa de água. Aliás, é a segunda coisa, porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é colocar o joelho no chão e agradecer pelo aquele dia. Eu apresento a Deus o dia que vai começar, o treino que a gente vai fazer. Eu peço para Ele me dar sabedoria, para Ele me dar entendimento, para me conduzir as pessoas que estão do outro lado, que possa estar sendo motivada diariamente. Aí a segunda coisa que eu faço, eu vou na geladeira, pego a minha garrafinha de água, coloco ali, já dou umas goladas. Aí eu ligo o som e coloco uma palavra de Deus para me ouvir, para me ali alimentar o meu espírito.
A primeira coisa. Então, quando a Carol sai do quarto, a gente já tá ali ouvindo uma palavra de Deus para alimentar o nosso espírito, alimentar assim para a gente ficar forte, porque a batalha espiritual ela é muito grande. Depois ela prepara o café, a gente senta junto, a gente toma o café e a gente vem para a parte principal, que é o treino. A gente faz o treino, depois que acaba a gente comemora pra caramba ali, aqueles momentos que a gente fez o treino, e aí começa, aí vai. Eu já venho ali para baixar o treino, passar pra galera, pras divas, enquanto isso a Carol vai organizando algumas coisas, aí depois a gente vai levar o Isaac para a escola, e aqui a gente tem essa regra. Quando o Isaac sai, é 100% foco. Celular, evita mexer no celular, evita ficar se distraindo, porque é o tempo que ele tá lá que a gente consegue produzir bastante. Então, ó, foco, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Para quando dá hora de eu ir buscar ele, a Carol já tá preparada para correr, sem distrações, sem gastar energia, então ela vai preparada para correr. E aí a gente vai chegar no final do dia muito satisfeito com tudo que a gente fez. Então, o bom disso é você chegar no final do dia e falar assim, cara, eu cumpri tudo que eu tinha que fazer. Aqui, ó, lembra que eu falei? Igual, eu já terminei essa garrafa. Você tem que ter isso aqui, ó, disciplina, organização, planejamento, saber certinho qual o horário do dia que você vai fazer certas atividades, certas coisas. Pra que nós falamos isso? Pra evolução da sua vida. Evoluir a sua mente, evoluir o seu corpo, evoluir tudo na sua vida. Então, por que é importante você colocar tudo direitinho? Para que você venha saber o que você tem feito no seu dia, quais são os passos que você tem dado no seu dia e quais são as funções que você tem realizado no seu dia para alcançar aquilo que você tem determinado. Então, o seu dia todo, você tem que terminar o final do dia pelo menos com 50% das atividades realizadas. Não. Você sentir pelo menos 50%. É muito pouco. Não, 50% a Carol tá querendo ser boazinha. 50% não. Ah, eu tô querendo ajudar, né? Você tem que fazer ali no máximo 80%. 20% você vai falhar, você vai errar, mas 80% você tem que cumprir. O exemplo que a Carol tá dando aqui é muito legal, porque ó, você não precisa olhar pra garrafa e falar, eu preciso beber essa garrafa inteira hoje. Você precisa olhar para ela e falar, eu preciso beber esse tantinho aqui daqui até tal hora. Depois mais esse tantinho. Depois mais esse tantinho. Depois aí, no final do dia você vai chegar com o seu dia. E não desanima naquilo que você não conseguiu. A gente tem costume de focar naquilo que a gente não consegue ou que a gente não tem. A gente tem que agradecer e comemorar tudo que você conseguiu. Ah, você queria alcançar 3 litros de água, você conseguiu 2,5 litros? Comemora, você conseguiu 2,5 litros. Então perceba todo o avanço que você tiver, toda a evolução que você tiver, você comemora mesmo assim com garra, porque o seu cérebro vai entender que aquilo ali te fez bem. Então ele vai querer automaticamente sentir novamente aquela sensação de satisfação. Então você tem que fazer isso, comemorar e não parar de jeito nenhum. Tudo que a gente fala pra vocês têm que fazer. Se a gente fala lá no final do treino, comemore, você terminar o treinar e terminei, sentar no sofá. Será que tem gente que faz isso? A gente fala assim, comemora, tem gente que senta no chão, que se joga no sofá. Se você está fazendo isso, você está pulando uma grande parte do que a gente ensina. Você tem que comemorar. Yes! Isso é física. Isso é neurociência. Isso é fisiologia. Se você der o estímulo para o seu corpo gritar, comemorar, ele vai gostar disso. Agora terminou o treino, Carol. Ai, até que fim, nossa. Não... O que as pessoas podem falar depois do treino? Caraca, esse treino foi horrível. Não, como é que fala? Não vi a hora de acabar, não tava aguentando mais. O treino do Jacho. Você tem que agradecer, cara, esse treino hoje foi bom, eu me superei, eu me surpreendi, eu tô no próximo nível. Antes eu era uma pessoa sedentária, cansada, sem força de vontade. Hoje eu tô me superando. E hoje, pra valer o meu treino, porque eu treinei com um gorducho no braço, né, e não treinei direito. Ele ainda me colocou pra treinar de novo, viu? Eu ainda treinei de novo. Ó, a Carol não tem vida moleza aqui não. Eu falei, Carol, seu treino hoje foi 50%. Você precisa fazer mais uma. Aí passei pra ela uma sériezinha e falei, bora, eu quero ver essa diva. Aqui não é brincadeira não, viu? A gente fala, é porque a gente faz. A gente ainda faz treinou depois. Tudo que a gente fala pra Aí eu você... ainda falei assim, não, mais tarde eu vou correr. Aí ele, não, você vai fazer um treino agora, porque o seu treino não valeu direito. Tudo que a gente fala pra vocês, a gente
faz na prática. É por E isso é que eu porque falei. você precisa saber o que você quer. E quando eu olhei no espelho, eu falei, bora, Carol, porque você quer alcançar o corpo ideal pra você. Então você precisa fazer ele sofrer um pouquinho. E é isso. E aí, vocês aprenderam hoje aí com essa aula live, com o nosso terceiro podcast? Fitcast. Você tá gostando do nosso Fitcast? Coloca aí se vocês estão gostando da nossa dinâmica, do jeito que a gente tá passando para vocês. Tá sendo claro, tá sendo de forma que vocês entendam. Escreva aí, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido, a gente precisa saber. Escreva aí, eu sei que a Tassiane tá aí por aí, eu sei que a Regiane tá por aí. Então escreva aí, diva de sucesso, tá fazendo sentido o que nós estamos transmitindo para vocês aqui hoje. E nós esperamos que vocês tenham aprendido algo de valioso, de poderoso, que possa levar vocês para o próximo nível, para a próxima fase, para a próxima etapa. Não só aprendam, mas também apliquem na vida de vocês. Cara, hoje você vai correr 5 km, 5 não, você vai Já falou que é 5. então, daqui até lá dá, acho que dá um pouquinho a mais, daqui até ali, lá e volta lá. Carol deve correr hoje, acho que a Carol deve correr hoje uns 6 km. Qual que é a sua motivação hoje para correr hoje? Como que você tá preparada mentalmente, fisicamente para correr esses eu não 5 vejo a hora de chegar lá. Eu não vejo a hora de sair pra correr. Igual eu falo, que é o meu momento. Então, assim, é um momento comigo, com as minhas ideias, com meus pensamentos. Então, todo dia quando eu falo assim, cara, hoje é meu dia de correr, isso me ativa algo muito bom, de verdade. Eu falo isso de verdade, me ativa algo bom. Porque eu vou fazer algo que me gera um prazer extraordinário. Então, eu me entrego por completo. Eu mergulho, a hora que eu vou ouvir um louvor, vou ouvir uma música, vou ouvir uma pregação, vou ouvir uma aula. É o meu momento de concentração comigo mesma. Então, cada evolução que eu alcanço, cada coisa que eu conquisto, eu comemoro comigo mesma. Porque realmente eu saí ali da zona de conforto total e eu tô na zona de desconforto, mas de evolução. E é o que tem que me trago mais conforto estar na zona de desconforto do que conforto na zona de conforto. Deu pra entender? É isso aí, divas de sucesso! Vamos lá, Lei, o que a Tassiane escreveu ali? Faz muito sentido. Doeu hoje, hein? Doeu, Regiane, doeu. Vocês verdadeiramente são amigos. Falam a verdade. A gente fala mesmo. Nós Aqui falamos não a verdade, responde, nós não. estamos aqui para falar A gente fala mesmo, porque é a realidade. A gente não quer mostrar pra vocês uma mentirinha ou pra lançar conhecimento pra vocês que a gente não utiliza. Realmente nós utilizamos. E eu falo de mim mesma, eu vou estar aqui de prova. Eu era aquela mulher que não tinha ânimo pra nada. E tudo que começava não terminava, parava no meio do caminho. Eu não tinha ânimo pras coisas. E hoje não, eu sou diferente. Hoje eu quero alcançar muito mais, desafiar muito mais. Igual ele falou esse dia, não sei se era pra gravar algumas aulas, alguma coisa, eu não me lembro. Eu só sei que eu falei assim pra ele, eu topo tudo. Você sabe que eu tô na zona de topar tudo. Eu quero me ultrapassar em desafio, eu quero me desafiar, eu quero suar, eu quero fazer o que tiver de fazer. Não quero ser mais aquela Carolzinha de, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não quero fazer isso. Não, eu quero fazer tudo além do que eu posso. Pra realmente ultrapassar os meus limites, pra mim vencer essa bolha, né? Nós estávamos falando muito sobre isso ontem, de viver dentro de uma bolha. Então eu quero estourar a bolha e me sentir livre. E pra fechar essa live de hoje, esse Fitcast, eu quero falar pra você, saia da bolha, saia da bolha. Você foi criado com conhecimento, com informação, de que você nunca ia conseguir nada, de que você nunca ia alcançar nada. A gente ainda estamos estourando essa bolha na nossa vida. Tem muita gente na nossa família que não acredita no que a gente faz, e não acredita nas coisas que a gente está fazendo. Quando a gente conta um sonho, essas pessoas duvidam. Eu e a Carol entramos num acordo, a gente não vai falar mais nada para ninguém. A gente vai viver, vamos fazer, vamos ajudar o máximo de mulheres que nós pode ajudar, sem cobrança, vivendo um dia de cada vez, sentindo a energia que a gente consegue colocar, para que um dia a gente fale assim, a gente fez. Tudo que tá Porque ao se a nosso gente, alcance. se nós dois dependêssemos de motivação para estar aqui, daqueles que a gente espera, né, receber a motivação de que ama, a gente nunca ia fazer.
Então nós dois olhamos um para o outro, decidimos um com o outro, nós vamos fazer. Independente de receber palavra, impulsionamento, nós vamos fazer. Porque nós não estamos fazendo para nós e nem para aqueles de perto, nós estamos fazendo para outros, né? Nós estamos lançando a semente. Então quem quiser receber a semente, receba, plante aí na sua horta, no seu plantio e veja a árvore crescer. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos transmitindo as sementes que nós temos. Quem quiser receber, plantar e viver um novo jardim, uma nova plantação, vai viver. Agora, quem não quiser, nós não podemos fazer nada. Nós estamos fazendo a nossa parte. E isso não vai fazer nós parar, porque nós vamos até o fim. E aí, divas, a gente já sabe a nossa identidade. A gente já escaneou o nosso cérebro. A gente já entendeu o nosso propósito. A gente falou, é igual tá aqui, ó. Às vezes a live dá um monte de gente. Às vezes dá poucas pessoas, mas a gente não tá importando com números. A gente tá não é quantidade, não é quantidade, a qualidade do que a gente entrega, do que a gente faz e do que a gente sabe que vai acontecer. Tem gente que vai ver isso depois. Inclusive, essa live era pra estar no meu perfil, tá no perfil da Carol. Sério? Meu Deus! Tá no perfil da Carol, foi um erro técnico, era pra estar no meu perfil. Mas Deus sabe. Agora! Deus sabe o propósito de todas as coisas. Deus sabe o propósito de todas as coisas. Então, não seja perfeito. Feito é melhor que perfeito. Se tá aqui é porque era pra estar aqui. Pra então, vocês verem que é o meu celular que nós utilizamos, né? Então já é uma ferramenta que nós utilizamos que a gente tem. Então por isso que não deu pra trocar o Instagram, porque na hora de arrumar eu não tive nem essa consciência. E é isso aí, Regiane. Você diz, Malve não vale mais. Então o que a gente tá fazendo aqui, a gente vai atingir às vezes pessoas que a gente nem conhece. Mas não importa, o importa é que o propósito está sendo feito. Então, divas, vamos colocar o som aqui, vamos agradecer. Obrigada, divas! Muito obrigado por vocês ficarem esse tempo com a gente. Nós somos muito gratos. Você falar assim, ó, vou tirar um tempo para ouvir esses dois, esse casal aqui. E nós estamos aqui por vocês. Nós estamos aqui por vocês. Receba o nosso carinho, receba o nosso amor, o nosso abraço na casa de vocês e saiba do fundo do coração que tudo que nós estamos fazendo aqui é por vocês. É por vocês. É por vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a caminhada de vocês. Tenha um excelente dia e pare de ficar prometendo coisa que você não vai fazer. Faça, tenha disciplina. E conte com a gente que a gente está aqui para ajudar vocês. É isso aí! Obrigada, Regiane! Nós somos privilegiados! Tem uma carioca aqui! Comemore, e a Cassiane? comemore. É carioca? Cassiane é o quê, Cassiane? Como que chama aí? Ela é gaúcha? Tassiane é gaúcha. Ah, e nós temos uma gaúcha Eu acho que é. e uma carioca aqui, né? Eu sou brasiliense Ah, pura. Eu sou de Brasília abraço, pura. ó. Vocês são demais. Obrigada, Gratidão, divas. Cassiane, obrigada. Obrigado. Deus Abraço. abençoe muito vocês, viu? Logo, logo nós vamos aí tomar café. Vamos visitar vocês, hein? Aguardem, Vamos aguardem. visitar o calor e o frio. Tchau, divas de sucesso. Beba sua água, beba sua A água. minha tem que encher novamente. Beijo, divas!